Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Como é que estão? Todos bem? Eu já estava com saudade das nossas lives, dos nossos encontros semanais. Estou vendo o Carlos entrar, a Carol, Alexandre, Rose, Doutor Eleitoral, que legal, Nívia, Joaquim Filho, Papo Trilegal, essa aí é a gaúcha, né? E aí, meu amigo Arthur Engenheiro, boa noite, tudo bem? Amandita, boa noite, Brasília, eu Coimbra, como é que vai? Boa noite, Carol, boa noite. Vão me dizendo aí da onde que vocês estão falando. Eu vou citar o lugar de vocês, a cidade. Doutor Eleitoral, esse perfil é legal, hein? Tudo bom, Amandita? Amandita Poeta. Jana. E aí, gostaria de saber como é a vida de um pós-graduado em Direito. A vida não é fácil, querida amiga. A vida não é fácil. É uma vida corrida, né? No meu caso, que acumula as funções de promotor de justiça, de professor, a gente se vira nos 30, né? Goiânia, Volta Redonda, primeira vez aqui, Carol Dias Oficial. Seja muito bem-vinda, tá? Raquel de Floripa, Parnaíba, Cronaldo, não, C. Ronaldo, né? Araruama, Brasília, boa noite, Fontana, do Espírito Santo, eu já sei, Rio de Janeiro, Renan está na área, João Pessoa, Heloísa, Serra Gaúcha, Arra Moraes, legal, Rá, eu também tô na Serra Gaúcha, Rodrigo Lex, Rose está aqui pela primeira vez, Penélope Melo, boa noite, Gabriel, meu amigo, vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Será que um de vocês me faz um favor? Eu vou fixar o comentário aí. Enquanto eu vou falando, cumprimentando-os, eu gostaria que vocês fixassem o tema da nossa live de hoje, tá? São Paulo hoje assistindo melhor aula, meu mestre. Jana, querida, um beijo, tá? Um beijão. Volta Redondo, Arthur. É realmente muito difícil passar no OAB? Olha, não tá fácil, né? Mas é possível. Olha ali, opa, o Sheiton é demais. Olha aqui, vou fixar o comentário. Fixar o comentário. Consumação em tentativa com prof. Alexandre. Prof. Alexandre Salim. Valeu, meu amigo Sheiton. Tá sempre na frente, né? Muito obrigado, viu? Não é fácil. Passar na OB não é fácil. As questões elas estão cada vez mais difíceis, tá? Alex do ABC Paulista. Parauapebas, Pará. Roginaldo, grande Rogi. Eu preparo muita gente para a OAB, primeira e segunda fases, né? Eu sou professor de segunda fase de peças, agora a gente está no meio de um treinamento. Nós teremos agora em algumas semanas a prova de segunda fase. Eu tenho acertado as peças dos últimos exames, muitos de vocês foram meus alunos na OAB, sabem disso, né? Não é fácil, mas é possível. É possível, os meus alunos têm passado, tá? Vamos lá então, vamos começar a trabalhar? Oi, Ediana, tudo bom, querida? Bom, quando nós falamos, e nós estamos aqui, muitos de vocês pela primeira vez, falando sobre direito penal parte geral, tá? Guanambi, Bahia, um beijo. Grande Rodrigo Brasileiro Lima, esse sabe muito direito penal, um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo, tá? Raíza Quixadá, Ceará, que legal, Belém, Pará, ligado com Salim, tamo junto, meu amigo Marcelo Cardoso com K. Olha só, quando nós falamos em direito penal parte geral, um dos principais temas é aquele relacionado à consumação e à tentativa, tá? É um tema que está sempre, casal jurídico de Teresina, sempre presente nas nossas provas. Cheguei agora, meu mestre sagrado, aprovador da segunda fase, esse aí passou comigo. Grande Henrique, direito ADV, advogado, hein? Agora eu acuso e o Henrique absolve, o Henrique defende, né? Eu dizia para vocês que um dos temas recorrentes em direito penal parte geral é o tema recorrente à consumação e tentativa. Então nós temos que começar falando do iter criminis. Como é que é, professor? Iter criminis, o itinerário do crime. Iter criminis, itinerário do crime, as fases pelas quais
passa o delito. São 4 as fases do iter criminis. A primeira fase é a fase da cogitação, quando o sujeito pensa o crime. É a ideia, é a vontade. A segunda fase é da preparação, quando ele toma determinadas providências para a execução. Por exemplo, ele compra a arma. A terceira fase é a da execução, quando o sujeito realmente começa a ofender o bem jurídico. E a quarta fase é a fase da consumação. Crime consumado, segundo o Código Penal, é aquele em que estão reunidos todos os elementos necessários para sua definição legal. A definição de crime consumado, pessoal, anotem aí, está no artigo 14, inciso 1º do Código Penal, tá? Olha só, vou deixar salvo, tá, Joyce? Vou deixar assim. O Rodrigo já nos ajudou aqui. Cogitação, preparação, execução e consumação. E agora, Rodrigo, me diga por favor, a pergunta vai para todos vocês. Me digam, no direito penal brasileiro, regra geral, o sujeito é punido quando? Levando-se em conta estas 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Quando que nós podemos começar a punir alguém, regra geral, pelo nosso direito penal brasileiro? Na cogitação? Não. Não se pune intenção. Não se pune vontade, a simples vontade no Brasil. Na preparação, regra geral, não. Na execução, sim, Rodrigo matou. Rodrigo brasileiro matou e Rodrigo Lex matou. Pamela Almeida matou também. Vocês têm que lembrar agora do artigo 14, inciso 2º, que diz que crime é tentado, Claudinei matou, o Edu matou, todos vocês mataram, Renan matou. Olha ali. O artigo 14, inciso 2º do Código Penal, diz que o crime é tentado quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu preciso do início dos atos executórios. Eu tenho repetido aqui regra geral por quê? Porque às vezes, por exceção, às vezes por política criminal, se pune a preparação, mas isto é exceção. Às vezes, pessoal, a preparação é um crime autônomo. É só nós pensarmos no porte de arma em relação ao homicídio, que venha a ser praticado com esta arma. Se o homicídio vier a ser praticado, o princípio da consunção-absorção, o porte está absorvido pelo homicídio. Agora, se não há início da execução do homicídio, o sujeito poderia ser punido pela preparação, que é o porte da arma, o porte legal. Porque neste caso, o ato preparatório por si só é um crime autônomo. Outra exceção está, por exemplo, no artigo 5º da Lei de Terrorismo, a Lei 13.260 de 2016. Neste caso, nós temos expressamente a punição de atos preparatórios. O Rodrigo Lex lembra-nos muito bem dos petrechos para a falsificação da moeda. É o artigo 291 do Código Penal. Ou seja, basta eu ter na minha casa uma máquina, um instrumento para falsificar a moeda. Já é o crime, mesmo que eu nunca venha falsificar. Às vezes, por uma questão de política criminal, ou porque o ato preparatório por si só é um crime autônomo, se pune a preparação. Mas isto é exceção. Regra geral, se começa a punir alguém no Brasil com o início da execução. Tá? Um de vocês falou ali em exaurimento. Cuidado, o exaurimento não é fase do iter criminis. Embora, por exemplo, o Rogério Greco, que é meu amigo, é meu colega, o Rogério Greco, nós trabalhamos juntos, eu sou professor da pós-graduação do Rogério, ele cite no livro dele. O Rogério defende que são 5 fases: cogitação, preparação, execução e exaurimento. Só que esta posição do Rogério é muito dele. A maior parte dos penalistas, da doutrina em geral e de forma amplamente majoritária, tira o exaurimento. São 4 as fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Bom, nós chegamos agora na consumação. A consumação nos diversos crimes. Então, por exemplo, como nós falamos do momento consumativo nos crimes materiais,
formais e de mera conduta. Vamos começar por aqui. Querida Vani, um beijão, querida Vani, direto de Santa Rosa. Essa guria é uma das advogadas mais competentes de Santa Rosa. Vamos lá? E aí, Paulinha Flores, tudo bom, querida? Quando se consuma um crime material, o que é crime material, professor? É aquele crime de conduta e resultado em que o resultado é necessário para a consumação. Então veja, no crime material a consumação se dá com a produção do resultado naturalístico. E no crime formal? Crime formal é aquele em que o tipo penal, o crime, o artigo de lei do Código Penal também prevê conduta e resultado. Só que agora o resultado não é necessário para a consumação. O crime formal se consuma com a mera conduta, com ação ou omissão. E o crime de mera conduta, tal qual o crime formal, também se consuma com a mera conduta, como o próprio nome diz. O que é crime de mera conduta? É o crime de simples atividade. O tipo penal só prevê conduta, não há previsão de resultado. Como, por exemplo, a violação de domicílio, o porte de arma, basta portar. Eu não preciso portar para disparar, para matar, para lesionar, nada disso, basta portar sem autorização. Mesmo que a arma esteja desmuniciada. Veja só, tudo isso é crime. Então, nesta primeira classificação, os crimes quanto ao resultado naturalístico, né? Materiais, formais e de mera conduta. Os materiais se consumam com a produção do resultado naturalístico. Os formais e os de mera conduta, com a prática da conduta, com ação ou omissão. Depois, quando se consuma um crime culposo. O crime culposo, regra geral, é um crime material. O crime culposo, regra geral, é um crime material. Portanto, como todos os crimes materiais, o crime culposo se consuma com a produção do resultado naturalístico. Então veja, o sujeito atropela alguém no trânsito culposamente, mata a pessoa. Com a morte, se consuma com a morte da vítima. Então o crime culposo, por ser material, regra geral, se consuma com a produção do resultado naturalístico. La concurser. É concurser, né? Seja muito bem-vindo, tá? Olha só, por que eu falo regra geral? Porque há exceção. Se você abrir a lei de drogas, e aqui vai uma pergunta. Vamos lá, quero ver quem é que me diz. Existe algum crime culposo de drogas? Essa é boa para concurso, né? A lei de drogas prevê algum crime culposo? Se você abrir a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, você verá que sim, existe um crime culposo de drogas, que é o 38. É o 38, existe, Amandita querida. É o crime de ministrar culposamente. O sujeito, por exemplo, é médico. Ele ministra culposamente drogas sem que delas necessite o paciente. Bom, neste caso é um crime que se consuma sem o resultado naturalístico, basta ministrar. Mas, regra geral, o crime culposo precisa do resultado por ser material. Tá? Mais uma perguntinha. E os crimes omissivos? Os omissivos, quando se consumam? Vamos lá. Vou deixar essa perguntinha pingando aí, para eu ver a primeira resposta correta. Quem é que me ajuda? Qual seria a melhor resposta a esta minha pergunta? Pessoal, quando se consumam os crimes omissivos? Os crimes de omissão. O Rodrigo brasileiro, eu falei que ele era bom. Esse cara é bom em direito penal. A resposta é depende. Depende se for um crime omissivo próprio ou um crime omissivo impróprio. O crime omissivo próprio, e você que é meu aluno em algum curso, você já sabe dos meus macetes, é aquele em que o crime começa com a expressão deixar de. Deixar de socorrer pessoa ferida, podendo fazê-lo sem risco pessoal. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Então veja, se for um crime omissivo próprio, omissivo puro, ele vai se consumar com a abstenção do comportamento devido. Então, quando eu
Passando na rua, não socorro a pessoa, por exemplo, podendo socorrer, com a abstenção do comportamento devido. Agora, se for um crime omissivo impróprio, o crime omissivo impuro, aquele crime comissivo por omissão, e aí, Guto, meu amigo, se for um crime comissivo por omissão, que é o omissivo impróprio, omissivo impuro, ele vai se consumar com a produção do resultado naturalístico. Por quê? Porque os crimes omissivos impuros, impróprios, os comissivos por omissão, pessoal, são materiais. É o crime do garante. Então, por exemplo, é aquele salva-vidas que tem o dever de entrar no mar para socorrer o banhista que está se afogando. Ele vai responder por homicídio quando da morte do banhista. A consumação se dá com a morte. Tá? Bom, saímos do iter criminis, saímos da consumação e chegamos agora na tentativa. Às vezes, há concursos, há bancas que pedem a expressão conatus. Quem é que escreve para mim aí, por favor? Conatus. Conatus é tentativa em latim. Se cair na tua prova conatus, você já sabe, é tentativa. Conatus é tentativa em latim. Vamos começar a conversar agora sobre a tentativa. O Rodrigo escreveu pra gente ali, leiam ali, ó. Conatus é tentativa em latim. Se diz a tentativa e se diz, valeu Guto, o conatus. Valeu Aninha, obrigado Claudinei. Bom, a primeira coisa é você lembrar das principais infrações penais que não admitem a tentativa. As principais infrações penais que não admitem a tentativa. Vamos começar pelas contravenções penais. E muito cuidado, porque o artigo 4º da LCP, Lei das Contravenções Penais, aliás, a LCP, lembrem aqui, não é uma lei propriamente dita, é um decreto-lei. É o Decreto-Lei 3688 de 41. Pois bem, é conhecido como LCP, Lei das Contravenções Penais. Então veja, o artigo 4º da LCP, valeu meus amigos, beijo Guto, um beijo Simvaldo, tá? Muito obrigado aí pela deferência, vocês são o combustível deste professor aqui, tá? O artigo 4º da LCP, ele vai dizer que não é punível a tentativa da contravenção. É a grande pegadinha das provas. Porque se nos perguntarem, é possível tentativa de contravenção? É possível. Daqui a pouco eu vou praticar vias de fato contra alguém, sou impedido. É possível tentativa de contravenção. Mas ela, por política criminal, não vem punida pelo artigo 4º da LCP. Depois, eu quero que você lembre dos crimes culposos. Os crimes culposos são aqueles em que o resultado é involuntário. Pensa, eu respondo pelo atropelamento no trânsito, mas eu não queria atropelar, eu não queria lesar ou matar. Se eu quisesse, seria crime doloso. Justamente é culposo porque eu não queria o resultado. Respondo pela imprudência, etc. Mas eu não queria. Se quisesse, era dolo. Então veja, no crime culposo, o resultado é involuntário. Então, vem comigo. Se o resultado é involuntário, a mandita, essa é para você. Como é que eu posso tentar praticar uma coisa que eu não quero? Se o resultado é involuntário, como é que eu posso produzir algo que eu não desejo, que eu não busco? O resultado é involuntário, não é desejado, então eu não tenho como tentar produzir um resultado que eu não quero. Não cabe tentativa nos crimes culposos. Até existe exceção. A exceção é a culpa imprópria, mas hoje nós não falaremos dela, porque eu tenho que descer mais ainda. Vem comigo, me acompanha. Se não cabe tentativa, regra geral, nos crimes culposos, não cabe também, meu amigo Gabrijas, nos crimes pré-ter-dolosos. Quem é que lembra o que são crimes pré-ter-dolosos? E aí? Quem é que lembra o que são crimes pré-ter-dolosos? Lembra? Dolo no antes, culpa no
depois. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. É o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Pensa comigo, meu amigo ou minha amiga lá concurser. Marcelo Borracha, pensa comigo. É possível tentativa de lesão seguida de morte? Rodrigo Lex, é possível tentativa de lesão seguida de morte? Se eu tentasse, porque a tentativa pressupõe dolo, né? Se eu tentasse praticar uma lesão seguida de morte, pessoal, já seria tentativa de homicídio. Pensa. Por quê? Porque crimes pré-ter-dolosos são aqueles em que há dolo no antes e culpa no depois. Se não cabe tentativa em crime culposo, não cabe no pré-ter-doloso, porque o resultado é culposo. Vamos lá então? Falamos das contravenções. A tentativa não é punida. Falamos dos crimes dolosos e dos pré-ter-dolosos. Dos crimes, desculpem, culposos e dos pré-ter-dolosos, que em regra não admitem tentativa. Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte. Pensem comigo. Cabe tentativa de ameaça? Olha o barulho. Vocês estão vendo a chuvarada que cai aqui no Rio Grande do Sul? Olha o barulho. Essa luz foi um raio que caiu aqui, tá? Tomara que não trave a nossa internet. Chove a cântaros no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Então vamos lá. Pensem comigo. Cabe tentativa de ameaça? Cabe tentativa de injúria? Ei, tu viu, Guto? Cabe, já matou meu amigo concurser, hein? O que vocês têm que falar? Vocês estão falando da carta por escrito. A resposta técnica. Se o crime é plurissubsistente, cabe tentativa. Se o crime é unissubsistente, não cabe tentativa. O que é crime plurissubsistente? É aquele que admite o fracionamento dos atos executórios. É o que vocês estão dizendo. É aquele crime por escrito. Eu posso ameaçar por escrito. Eu posso injuriar por escrito. Pensem, eu mandei um e-mail dizendo: você é um idiota. Esse e-mail sai da minha caixa de saída, mas a vítima nunca abre. Ou nunca chega na caixa de entrada da vítima. Pronto, é um crime plurissubsistente. Por escrito é plurissubsistente. Admite fracionamento dos atos executórios. Aí cabe tentativa. Agora, se o crime é verbal, se ele é oral, ele é unissubsistente. O A diz por B: você é um idiota. O A diz por B: vou te matar. É unissubsistente, é por palavra. Aí não cabe tentativa. Tá? Regra geral, sempre tem exceção. Tá? Sempre tem exceção. Uma exceção que é engraçada, por exemplo, é o caso em que o autor é gago. Ele começa a proferir a ofensa e não termina, porque ele é gago, ele não consegue. Ou a vítima, ela tem um problema de audição, hein? A vítima tem um problema de audição, ela não escuta. Então foi por palavra, mas ela não compreendeu, está tentado, tá? Então pode sempre haver exceção, nós estamos trabalhando com regra geral, tá? Ei, Rodrigo, essa é boa, né? Ai, ai, ai. Agora pensa comigo. Qual a diferença, Gabrijas, meu amigo? A diferença entre a tentativa imperfeita da tentativa perfeita. Hein? Epicuro, Grécia, meu grande amigo. Olha só. Tentativa imperfeita, chamada também de tentativa inacabada. Olha quem entrou. Entrou o meu amigo Cris Gonzaga. Esse cara é bom. Ô Cris, eu lembrei de ti hoje, tá? Tem uma pesquisa, eu acho que foi aqui no Amo Direito que eu li, dizendo assim, que os alunos aprendem mais com professores lindos. Hein? Eu brinco com o Cris. Vocês lembram do Cacete e Planeta? Agora eu já confessei a minha idade, né? O Cacete e Planeta tinha o Pedro Miau, repórter e gato, né? Pois é. Os cursos que tem o Cris Gonzaga como professor, tem o Cris Gonzaga,
Professor e gato, hein? Ai, um beijo, meu amigo, tá bom te ver aí, tá? E eu dizia para os meus amigos aqui do Amo Direito que a tentativa imperfeita é a mesma coisa que tentativa inacabada. Imperfeita ou inacabada quando? Quando o sujeito ele não esgota o processo executório. Ele não esgota o processo executório. Então pensa comigo, sem esgotar o processo executório, sem exaurir os meios de execução, ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá? Um beijo, Amandita. Tem que ser assim a gente aprende mais, né, querida? Ei, o Cris é um baita amigo. E é um professor topíssimo, né? O cara sabe muito. Olha só. Então eu dizia para vocês que tentativa imperfeita ou inacabada é aquela em que o agente não esgota o processo executório. Ele não exaure os meios de execução e não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Pensa comigo. O sujeito tem um revólver com 6 balas. Ele dá um tiro, pega na perna da vítima, a vítima cai, ele se aproxima, vai dar o tiro fatal e é desarmado. Então, antes de esgotar o processo executório, ele não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Esta é a tentativa imperfeita ou inacabada. Do outro lado, nós temos a tentativa perfeita, a tentativa acabada. Quem é que me diz o sinônimo? Aí eu vou ganhar a noite. Quem é que me diz o sinônimo de tentativa perfeita ou acabada? A tentativa perfeita ou acabada, eu já dou o sinônimo, eu quero ver se um de vocês sabe, porque é a pegadinha das provas. Tentativa perfeita ou acabada é aquela em que o sujeito, agora ao contrário, esgota o processo executório. Ele exaure todos os meios de execução que tinha a seu dispor e não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele esgota o processo executório. Então, esta é a tentativa perfeita ou acabada. Ou, não é cruenta Epicuro, meu querido. A cruenta é a vermelha, tá? Cruenta ou vermelha. Quando o corpo da vítima é atingido. Não, não é cruenta, não é cruenta, não é cruenta. Esse Sheiton é bom, hein? Olhem o que o Sheiton escreveu. Crime falho. Não tem nada a ver, né? Mas essa é a pegadinha que cai. Então anota aí. Olha só, Sivaldo matou também. Tentativa perfeita ou tentativa acabada ou crime falho. Crime falho é a tentativa perfeita. Crime falho é a tentativa acabada. Tá? Então lembrem. Aqui o sujeito esgota os meios de execução e não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Pensa comigo, no meu exemplo, ele tinha um revólver com 6 balas. Ele deu 6 tiros. Só que alguém levou a vítima para o hospital e conseguiu salvar a vida dela. Então ele esgotou o processo executório e não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Legal, né? Bom, nós saímos do artigo 14... onde falamos de consumação e tentativa. Jaelson, matou, é crime falho, tá? E chegamos ao artigo 15, que fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Meus amigos e minhas amigas. Bom, a principal diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz é que a desistência pressupõe um comportamento negativo. E o arrependimento eficaz um comportamento positivo. Ambos são institutos de um gênero. Olhem o que escreveu o Rodrigo Brasileiro Lima. Este gênero se chama tentativa abandonada. A tentativa abandonada, vejam que nós falamos em inacabada, falamos em acabada, agora falamos em abandonada. Esta nomenclatura é o que cai. Cuidado! A tentativa abandonada é o gênero. É o que está no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal. É a ponte de... Quem é que me lembra? Ponte de...
Quem é que lembra? O artigo 15, com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, é a ponte de... Vamos lá, esperar vocês responderem aí. Eu dizia que o gênero é tentativa abandonada para as espécies desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ponte de ouro, muito bem, Rodrigo Brasileiro Lima. Ponte de ouro, Rodrigo Lex, cuidado. Não, ponte de ouro. A ponte de prata está no 16. A ponte de prata está no 16 com arrependimento posterior. Joia? Bom, vocês têm que pensar o seguinte, se cria por ficção uma ponte de ouro para o sujeito voltar à legalidade. Tá? Ele desiste e volta à licitude. Tá? Então vamos lá. Eu dizia que na desistência voluntária o comportamento do agente é negativo, é um não fazer. É um não fazer. Isto significa que ele não esgotou o processo executório. Ele não esgotou, ele não chegou até o fim, por isso que ele pode desistir. Um comportamento negativo de não fazer. Já o arrependimento eficaz. Ismael, eu estava sentindo falta sua, Ismael, tá? Que bom que chegou. Vai ficar salva, Alexa, vai ficar. Como é que faz aqui, ó? Para quem não sabe ainda, essas lives ficam salvas por 24 horas aqui no Stories do Amo Direito. Mas eu sempre coloco no meu canal do YouTube, tá? Vocês me encontram ali, tem um canal do YouTube, tá? Ou vocês me encontram ali no YouTube ou aqui no Instagram mesmo, ali no @prof.alexandre_salim, tá? Bom, nunca ouvi esses termos, Epicuro, então você está ouvindo agora, tá? Ponte de ouro está no 15, ponte de prata está no 16. E quem é que lembra o que é a ponte de diamante? Isso é criativo esse direito penal, né? A ponte de diamante. A ponte de diamante é o termo que é usado por alguns, está no meu livro, tá? Vocês encontram o meu livro. Para quem não conhece os meus livros, deixa eu pegar um aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é um dos meus livros. Esse aqui é o volume 3. São as sinopses de direito penal da editora Juspodium, tá? Volume 1 é parte geral, o 2 e o 3 são parte especial, tá? Estamos no momento de atualizações, colocando todas as questões 2019. Então a gente traz questões, então mostramos como elas caem com as diversas bancas aí, tá? Então vamos lá, vai ter que assistir, Ismael, tem muito conteúdo nessa live de hoje, tá, meu querido amigo? Então vamos lá. E aí, Leozinho? Um beijo ao meu amigo Leozinho de Campos. Olha só a Ana Cristina 7656. Ela matou a ponte de diamante. É melhor você falar, Aninha, em colaboração premiada, porque a delação é uma espécie da colaboração que é o gênero, tá, querida? Lembra, colaboração é o gênero para a delação, que é a espécie, tá? O Sivaldo recomenda o curso isolado do professor, tá? Bom, deixa eu sugerir para vocês duas coisas antes que a gente encerre a live. Claro que eu vou seguir explicando a desistência e o arrependimento, tá? Bom, vocês encontram o meu curso em áudio, as mentorias de direito penal. Entrem no site da professora Licínia Rossi e vejam as mentorias de direito penal. Ela está com promoção agora com Black Friday. O curso sai, para vocês terem uma ideia, com R$100 vocês compram 2 cursos completos, tá? Isso aí, Rafa. Obrigado, Rafaela. Ponte de diamante, colaboração premiada, é o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, tá? Então tem o meu curso em áudio, são as mentorias de direito penal. Direito penal, de processo penal e de legislação penal especial, que eu acabei de acabar. Já está lá com a Licínia, ela vai começar agora a disponibilizar esse material, tá? Ou para quem prefere curso em vídeo, eu tenho um curso de isoladas de direito penal e de direito processual penal, também com legislação penal especial, de 50 aulas de 3 horas. Aí vocês encontram no Verbo Jurídico, tá? Então o curso em áudio, as mentorias, no site da professora Licínia Rossi, e o curso em vídeo lá no Verbo Jurídico.
tá? Lanes ou Yanis, como é que é o nome da mocinha? Licínia Rossi. Qualquer dúvida, qualquer detalhe que vocês queiram, me procurem no meu Instagram, @prof.alexandre_salim. Me mandem um direct que eu passo para vocês tudo ali. Eu passo para vocês o site, eu passo tudo direto, tá? Bom, eu dizia para vocês que tentativa abandonada é o gênero. Ali no 15, para 2 espécies. Obrigado, Gabrijas. Desistência voluntária, que pressupõe um comportamento negativo, um não fazer, e arrependimento eficaz, que pressupõe um comportamento positivo, um fazer. A desistência voluntária pressupõe que o agente não esgote o processo executório. É por isso que ele pode desistir, porque ele não chegou até o fim. Mas o arrependimento eficaz, agora, existe quando ele esgota o processo executório. Então agora é um fazer, é um comportamento positivo. Ele tem que tomar uma providência para evitar a consumação. Tá? Ele tem que tomar uma providência para evitar a consumação. Rosi, olha o que o Gabriel Delany, ele escreveu ali em cima. Aquele é o nome, tá? Então veja. A desistência voluntária pressupõe um comportamento negativo, um não fazer, e o arrependimento eficaz, um comportamento positivo, um fazer, um tomar uma providência para impedir a consumação. Nos 2 casos, muito obrigado aí, tá? Ó, você já tem até o site da minha mentoria de direito penal, de processo penal e de leis penais especiais. Nos 2 casos, o artigo 15 diz que o sujeito responde pelos atos já praticados. Então, se o sujeito entra na casa da vítima para furtar, ele desiste por algum motivo, alguma razão, ele desiste. Qualquer motivo que seja voluntário, ainda que não seja espontâneo. Não precisa nascer do íntimo dele, ser verdadeiro, não, ele pode ser sugerido, orientado por alguém. Tem que ser voluntário, tem que ser livre. Ele vai responder só pela violação de domicílio. Ao contrário, se ele dá o tiro na vítima, a vítima ferida no chão, suplicando pela vida dela, aquilo o toca de uma tal forma que ele se arrepende, leva a vítima para o hospital e salva a vida dela. O arrependimento eficaz faz com que ele responda só pela lesão corporal. Ou seja, ele não responde pelo crime mais grave que ele queria na origem. Ele responde pelo que sobra, pelo crime subsidiário, se houver. Às vezes não há. Ele responde pelos atos já praticados. É o que está no artigo 15 do Código Penal. E para nós terminarmos a live, eu quero te lembrar do 17. O 17 traz o crime impossível. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade. O crime impossível exclui a tipicidade. Incidindo o crime impossível, o fato é atípico. O crime impossível está previsto em 3 hipóteses. 2 estão no Código Penal e uma na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quais são as 2 hipóteses do Código Penal? A ineficácia absoluta do meio de execução e a impropriedade absoluta do objeto material. Então veja, na primeira hipótese, ineficácia absoluta do meio de execução, o meio escolhido pelo agente é inidôneo. O meio de execução que ele escolhe não tem como levar a qualquer resultado lesivo. É um sujeito que quer matar a tiros alguém com uma arma de brinquedo. É um sujeito que quer passar no comércio uma nota de R$3 que não existe, ou uma nota de R$100, mas impressa numa impressora jato de tinta num papel de folha 4. Você me entende? O comerciante vai pegar aquilo e vai começar a rir, tá? Juju, querida, um beijo, que bom te ver aqui, tá? Depois veja lá no meu canal do YouTube que a aula de hoje é muito importante. Ela tem muita informação. Do outro lado, a segunda hipótese é a impropriedade absoluta do objeto. Lembra, não existe o objeto material do crime. É a moça que acha que está grávida e toma um remédio abortivo. Só que só atrasou a sua menstruação. Ela nunca esteve grávida, nunca houve feto a ser abortado. Crime impossível. São as 2 hipóteses que estão no artigo 17 do Código Penal. E eu te disse, há uma terceira. A terceira hipótese está
na súmula 145 do STF. Olha só, a Aninha já colocou pra gente ali, flagrante preparado. Isso aí, falsificação grosseira é crime impossível, Ismael, com certeza, pela ineficácia absoluta do meio de execução, tá? A Aninha já colocou o flagrante preparado. Súmula 145 do STF. Chamada, esta hipótese, né, de flagrante preparado ou de flagrante provocado. Também chamada de crime putativo por obra do agente provocador, de crime de ensaio, de delito de laboratório. Há vários sinônimos que eu coloco no meu livro. Mas geralmente cai flagrante preparado ou flagrante provocado. Aqui se monta uma situação. Eu monto uma armadilha para alguém cair, ao mesmo tempo em que eu tomo todas as providências para impedir a consumação. Então pensa comigo. Eu estou desconfiado que o meu empregado doméstico ele está furtando da minha casa. Eu deixo uma isca para ele, eu deixo umas joias em cima da mesa e me escondo atrás da porta. Ou deixo uma câmerazinha escondida. E fico cuidando. Quando o meu empregado vê aquelas joias e vai pegá-las, eu entro correndo na sala. Tá preso em flagrante! Te peguei! Veja, eu montei uma armadilha ao mesmo tempo em que eu tomei providências para impedir a consumação. Isto para nós no Brasil é crime impossível. Para a súmula 145 do STF é crime impossível. Eu digo para nós porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe crime ali. Existe uma conduta punível ali. No Brasil, isto é crime impossível pela súmula 145 do STF. Tá? Pessoal, foi um prazer revê-los. Eu estava com saudade depois de 2 semanas sem as nossas lives, né? Depois de um descanso merecido, de umas férias merecidas, porque a gente trabalha um monte e merece também aproveitar. E eu, no meu caso, com meus 2 filhinhos aqui e a minha esposa. Bom, um beijo para vocês. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, vocês me encontram ali no @Prof. Alexandre Salim. Esta live, ela vai ficar aqui por 24 horas no Stories do Amo Direito e eu vou colocar também no meu canal do YouTube. Vocês entrem lá que vocês vão ver não só esta, como todas as outras lives que eu venho fazendo ao longo das últimas semanas, tá? Um beijão, pessoal. Um ótimo início de semana a todos vocês. Até a próxima.